Graça e paz a todos. Hoje vamos falar sobre a perseverança e o que é ser um filho de Deus. Senhor Deus, eu te dou graça, Pai, por mais uma oportunidade. Te dou graça porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela vida de cada um que estão assistindo a esse vídeo, Senhor. E obrigado pela tua unção sobre a minha vida. Espírito Santo, eu te agradeço, Espírito Santo. Preciso de ti para me guiar, para iluminar a minha mente, para que eu possa falar aquilo que o povo, ou seja, aquilo que as pessoas precisam ouvir da tua parte, para engrandecimento e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, lá em João, no capítulo 1, versos 12, ele diz o seguinte: mas a todos quantos quiserem, ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus. Então, quando o homem crê no nome do Senhor Jesus e o confessa como Senhor e Salvador, verdadeiramente crendo, então ele passa a ser filho de Deus. E ser filho de Deus é ser filho do Criador de todas as coisas. Você passa a ter o Senhor Deus como seu Pai. Então seu Pai pode todas as coisas. Você sendo filho obediente, obedeça à palavra de Deus, obedeça ao seu Pai, faça a coisa certa, ande em amor, ande em santidade, procure fugir das coisas do mundo. Que coisas do mundo? Prostituição, embriaguez, idolatria, maldade, maledicência. Não leve o mal por mal. Se alguém te injuria, ore por aquela pessoa. Se alguém te rejeita, ore por aquela pessoa. Eu tenho passado por muitas dificuldades, não dificuldades financeiras, porque o meu Deus tem me sofrido, mas dificuldades na área de quê? Da minha profissão, do meu trabalho. Às vezes as pessoas têm me jogado como uma bolinha, para um lado e para outro. Mas eu não tenho me irritado com essas pessoas. Eu tenho muitas vezes até reclamado, eu digo: Senhor, está pesado. E o Senhor sempre me lembra: meu filho, lembra dos outros que foram mortos pela minha palavra. Lembra dos outros que foram perseguidos. Isso é muito pouco. Você acha que a sua cruz é pesada? Não é. A sua cruz é leve. Pessoas levaram cruzes mais pesadas. Então isso me conforta, porque eu sei que Deus sempre está comigo. Em muitas das situações ele veio pessoalmente e resolveu meus problemas. O próprio Deus em pessoa chegou e resolveu, porque eu sou filho. Eu tenho essa consciência de ser filho. É claro que já cometi falhas, né? Já teve coisas que eu olho assim e digo: Senhor, como eu sou ingrato a Ti, porque o Senhor tem sido tão bom para mim. Mas a nossa alma, ela não se converteu, ela vai se convertendo. A gente precisa controlar a nossa alma. A gente precisa estar sempre no Espírito. Quando é que você está no Espírito? Quando você está sempre meditando na palavra de Deus, em obediência, em santificação. Mas para isso é preciso que você tenha essa consciência de que você é filho de Deus, e que um filho tem que ser obediente. O filho obediente recebe o galardão de Deus. Vamos dar um exemplo de um jovem que se esforça, está estudando. É o pai de meu filho, se esforça que eu vou te dar um presente. No final do ano eu vou te dar aquilo que você deseja. O pai tem uma condição financeira natural. Ele não pode comprar um carro novo para o filho, mas ele pode comprar talvez uma moto, ou um notebook, ou um computador, ou um bom celular. Algo que o filho deseja. Tem outras coisas também. Estou dando esses exemplos. Aí o filho se esforça e passa, e pai, passei de ano. E o pai faz um esforço e compra aquilo que o filho almeja, aquilo que o filho deseja. O pai tem limitações, por quê? Porque o pai é o pai natural. Então ele tem limitações financeiras. Ele dá aquilo com sufoco, ou seja, com limitações, mas ele cumpre o desejo do coração do filho. Imagina o nosso pai, que não tem falta nenhuma, o Deus verdadeiro, dono de todas as coisas, Senhor de tudo e todos. Então ele dá com abundância. Você almeja um carro, ele te dá uma limousine, ou seja, um carro muito melhor daquilo que você
imaginou. Porque Ele é Deus. Você imagina algo pequeno, Ele te dá algo grande. É isso que eu quero dizer. Então o nosso Deus é um Deus supridor. Você precisa só obedecer. Se alguém está te perseguindo, se alguém está te rejeitando, não te preocupa não. Porque o teu Deus, o teu Pai, o nosso Pai, Ele não te rejeita. Eu tenho passado por tribulações, tenho cometido até vacilos, ou seja, tenho cometido erros. Eu paro, me arrependo e aquilo me consome. Eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa, porque eu fui um ignorante, eu fui um burro, eu fui um ingrato. Mas a partir do momento que você verdadeiramente se arrepende, você já sendo filho de Deus, tendo a pessoa do Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Deus já te perdoa. Embora a humanidade ou as pessoas não queiram te perdoar, mas Deus já te perdoa. Isso é o suficiente. Não queira mostrar nada para os homens. Queira ter uma vida de santidade, amando a Deus, considerando a Deus, sendo fiel a Ele, fazendo a coisa certa. Porque quando você é fiel a Deus e faz a coisa certa, o mundo olha para ti e diz, ele é uma pessoa perfeita, ele é uma pessoa certa. Eu ainda tenho falhas, mas eu sei que em algumas áreas da minha vida, pessoas não apontam mais o dedo, porque olha e diz, rapaz, é um cara honesto, é uma pessoa honesta, ele procura falar a verdade, ele é obediente. Eu não sei estar ali cobrando nada de ninguém, nem estar me humilhando para ninguém. Ou seja, o pessoal chama de chaleirar alguém. Mas eu sei reconhecer as coisas, eu sei considerar as pessoas. Eu considero as autoridades, considero meus superiores, eu considero as minhas autoridades na igreja, eu considero também uma pessoa que está abaixo de mim. Por quê? Porque eu, além de ser um ser humano que tive uma boa criação, graças a Deus, eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa que me ensinaram o pouco que eles souberam. Eu tive uma boa educação, tive uma boa família. Então, eu tenho também um segmento religioso, um segmento da palavra. E sei o que é obedecer. Então, tenho a pessoa do Espírito Santo de Deus me ajudando, me auxiliando, me ensinando. Se eu erro, é porque eu não obedeci a Deus, eu fui desobediente. Então, quando eu acerto, Deus fica feliz com isso. Então o Espírito Santo se alegra, porque tem uma parte na palavra que ele diz, não entristecer o Espírito Santo que habita em vós. Então a gente não deve entristecer o Espírito, a gente deve estar sempre alegre, a gente deve estar sempre na obediência, embora venham as tribulações ou as provações. Eu dependo de Deus, então coisas que o homem diz não para mim, Deus usa pessoas para dizer sim, porque Deus é dono de todas as coisas. Então aquilo que o Senhor providenciar vai ser providenciado, porque é Ele, o meu Senhor, é Ele dono de todas as coisas. Então a última palavra é a dele, a primeira palavra é a dele. Ele diz, eu posso tudo, porque eu sou Deus. Ou seja, eu também posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o derradeiro, ele é o princípio e o fim. Então ele diz sim e o amém. E no final ele diz sim também, porque ele pode tudo, ele é Deus. Então eu creio na pessoa do Senhor Deus. E a perseverança, porque nós estamos falando de quê? De ser filho, de ser perseverante, andar na perseverança. Perseverar é você não desistir, é você não desanimar, porque o mundo, as pessoas vão dizer não para você. Você quer realizar algo, você deseja algo melhor para a sua vida, e as pessoas estão lá sempre barrando você de alguma forma, tentando impedir o seu crescimento, tentando impedir o seu sossego, a sua tranquilidade, deixando você desanimado, tentando tirar o seu estímulo no trabalho. Mas Deus usa pessoas que vão dizer sim para você e vão lhe ajudar de alguma forma, mesmo você estando em algo que você não é feliz. Mas Deus coloca o suporte, porque Ele traz anjos para lhe auxiliar. Hoje eu tive o prazer de ver um homem que, quando eu pedi algo a ele olhou para mim e disse, vamos ver aqui a situação. Eu senti firmeza no coração daquele homem. Olhei para uma mulher que eu admiro muito aquela mulher, e sei que no momento certo
ela vai estar onde ela deve estar, porque Deus já a chamou, como chamou também aquele homem. E ela olhou para mim e disse, olhou com aquele olhar de alegria, né? Aquele olhar de satisfação. E ela disse, a gente vai resolver aqui, vai dar tudo certo. Ela não falou assim nitidamente, mas só do olhar dela eu já senti o quê? Uma firmeza, senti uma consideração. Nós temos que viver uma vida de santificação, de consideração. Devemos considerar as pessoas. Eu considero as pessoas que são crentes em Cristo e as pessoas que têm uma admiração. Porque, na verdade, quem são as pessoas crentes? É aquelas pessoas que creem e se rendem a Ele. É o crente propriamente dito. E tem as pessoas que é crente, que creem na pessoa do Senhor Jesus, que creem em Deus, creem nas coisas de Deus, fazem as coisas certas. O que elas precisam é só um empurrãozinho para dizer, Senhor Jesus, eu me dobro a Ti, eu me rendo a Ti, eu Te aceito como Senhor e Salvador. Então essas pessoas só estão precisando de um empurrão. Então nós que já estamos dentro, né, do reino de Deus, precisamos empurrar essas pessoas. Não é empurrar de todo jeito, é dar aquele empurrão, dar aquela força, aquele auxílio, aquele amparo. Então, o nosso testemunho tem que valer. A gente não deve estar reclamando ou irritada com as coisas. A gente deve andar em amor, porque a palavra do Senhor Deus diz que os filhos, eles são conhecidos pelo amor. Nisso conhecereis se são os meus filhos, os meus discípulos, as minhas testemunhas. O Senhor Deus falando na pessoa do Senhor Jesus. Se andares em amor. Então, nós devemos ter amor pelas pessoas, devemos amar as pessoas. Quando a gente ama, a coisa acontece, porque Deus se alegra com isso. Lá em Gálatas, agora sobre perseverança, ele diz, no Gálatas no capítulo 5, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Então a gente aqui decide, a gente não deve se meter debaixo de jugo de servidão. Como é se submeter debaixo de jugo de servidão? É quando a gente está se irando, a gente está revoltado, murmurando, reclamando, não sabendo nós que tem pessoas, irmãos na fé, passando por problemas piores do que o nosso. E às vezes a gente está passando apenas por uma pequena tribulação, um vento contrário. Um pequeno vento contrário, soprando, um vento que era para soprar para sul, está soprando para leste. Então a gente tem que parar e dizer, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque Tu estás comigo, Senhor. Eu te agradeço porque Tu és o meu pastor. Tu verdadeiramente é o meu Senhor. Então, Senhor, aonde eu estiver, Tu estás comigo. Eu estou passando por um pequeno vento contrário, mas Tu estás soprando o vento ao meu favor. Porque vem ventos de outras partes, vem ventos do Oriente, do Ocidente, do Sudeste, do Leste, mas o Senhor Jesus, Ele sopra um vento ao teu favor. É aquele vento do conforto, é aquele vento que refresca, é o refrigério. Ele diz que o Senhor, Ele refrigera a nossa alma, Ele nos refrigera. Então a gente tem que estar sempre agradecido a Ele, agradecendo, orando, meditando, fazendo o jejum das coisas do mundo, abstendo-se de certas coisas. Lá na antiga aliança, diz que aquele povo do Egito, uma multidão de pessoas, de crianças a homens velhos, quando eu digo homem velho, eu digo gênero humano, tanto crianças do sexo feminino como masculino, e homens e mulheres do sexo feminino e masculino, ou seja, homens e mulheres, velhos e velhas, hein? Crianças dos dois sexos, até de adultos a velhos, então todo o gênero. Eles à noite eram iluminados como uma coluna de fogo que iluminava o caminho, para eles não tropeçarem. No Salmo diz, um dos Salmos diz, Senhor, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua palavra, Senhor. E durante o dia, no deserto, o sol é mais quente devido à areia, porque não tem a vegetação, e a vegetação é que absorve grande parte do calor e traz o refresco. Mas lá é só areia no deserto, não tem árvores para refrescar. Então a areia, o sol bate e esquenta, o homem está pisando
na areia e no sol quente. Então é um lugar seco. Mas ele disse que tenha uma nuvem refrescando. De dia uma nuvem para refrescar, e à noite a coluna de fogo guiando e esquentando, porque no deserto à noite é muito frio. Quem já esteve em um lugar deserto, ele sabe como é, porque não tem a vegetação, não tem um lugar para se abrigar. Então o vento sopra sem interrupção e vem o frio, mas tinha uma nuvem de dia quando estava no calor e uma coluna de fogo à noite. Então à noite a coluna de fogo guiava, iluminava e aquecia. De dia a nuvem refrescava, trazia sombra e dava guarida. Então o Senhor Deus, Ele nos aquece, Ele nos ilumina, nos fortalece, nos guia, nos refresca, nos dá mantimento. Ele é a nossa provisão, é a nossa força, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso Pai. Um pai, ele quer sempre o bem do filho, ele quer o melhor para o filho. Quando eu digo filho e filha, eu digo gênero humano. Vamos para o capítulo de Efésios, lá no capítulo 1, quando ele fala no versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Deus, Ele nos predestinou, no versículo 5 de Efésios 1, ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o melhor dele, um benefício acima de todos os benefícios, beneplácito da sua vontade, benefício acima da vontade. Então ele superabundou em graça para nos fazer, nos tornar filhos. Você ser filho de Deus é a honra maior que um ser humano tem na terra. Você pode ser no meio, vou dizer aqui, no meio militar, polícia militar, um coronel fechado, ou seja, com as 3 estrelas vazadas, 3 estrelas, a gente chama as 3 gemas, né? Então um coronel fechado na polícia militar, que é o maior cargo. Aí vem um comandante geral, que é o cargo máximo da polícia, que ele comanda toda uma circunscrição, ou seja, comanda o estado da Paraíba. Comandante geral, ele comanda todo o estado da Paraíba. Então a maior honra de um coronel no meio policial militar é ele ser comandante geral, ele ser um coronel fechado, comandante geral. Agora vamos para o meio do quartel do exército. Diz que tem o general no exército. General é uma das autoridades máximas. Eu sou leigo quanto ao assunto, se tem alguém com a patente maior. Deve ter. Mas eu estou dando um exemplo natural para algo espiritual. Digamos em um meio secular, ou seja, o meio civil, né? Sai do meio militar para o meio civil. Uma empresa, alguém é o dono da empresa. Então, a autoridade máxima é o dono da empresa. Aí vamos agora para o trabalho, para quem está naquela empresa trabalhando. Qual a autoridade máxima? O gerente dos gerentes, né? Porque tem gerente financeiro, tem o gerente comercial, tem o gerente de venda, mas tem o gerente dos gerentes, é aquele que é o gerente geral, eles chamam de gerente geral, que é o maior cargo em uma empresa.
em determinada empresa. Isso é um exemplo natural. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, a autoridade máxima chama-se Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a autoridade máxima da igreja. A autoridade máxima é Ele. Mas vem, na autoridade que Ele nos deu, vem o pastor, o profeta, o mestre, o evangelista, o apóstolo. Cada um tem um cargo. E todos nós almejamos subir de cargo. Almejamos melhorar, ou seja, subir de nível. No reino de Deus, quanto mais você obedecer a Deus, andar corretamente, mais Deus vai te abençoar. Lá em Efésios, nós estamos em Efésios, vamos para o capítulo 3, no versículo 8, quando Paulo era uma grande autoridade, ele tinha muita vocação, mas ele disse, no versículo 8 de Efésios 3, ele disse: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo. Olha só que coisa interessante. Ele tinha vários atributos como judeu, como fariseu. Era um homem que estudava muito. Ele começou a falar as qualidades dele, que eram as qualidades excelentes no meio natural. Mas ele, quando foi para o meio espiritual, ele disse: a mim, o mínimo de todos os santos. Ele se achou menor. O Senhor Jesus disse: a quem dentre vós quiser ser exaltado, que se humilhe, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O reconhecimento que a gente tem que ter para com Deus é um reconhecimento de humildade, porque a autoridade máxima é Ele. Então a gente tem que vir para os nossos irmãos em submissão. Devemos ser humildes, não é sermos soberbos. Deus, ele conhece o coração de cada um. Paulo foi engrandecido. Agora, se você ver a história dele, eu estou contando ele em particular, porque tem também dos outros discípulos: João, Pedro, Tiago, que morreu à espada. Tem muitos testemunhos. Eles pagaram o preço de pregar a palavra, de viver a palavra. Pagaram o preço da impiedade do homem. O homem ímpio tirou a vida dele, os homens ímpios. Mas eles ganharam uma coroa incorruptível. Uma coroa que não é qualquer um que ganha. Um rei aqui, natural, ele tem aquela coroa de ouro. Mas isso é nada. É lixo comparado com a coroa incorruptível que Deus tem preparado para nós, igreja. Porque o que importa é nós crescermos em graça e conhecimento do Senhor, andando em amor, em consideração, em santificação, porque devemos almejar a santificação, porque sem a santificação nós não vamos ver ao Senhor. Então Ele quer que a gente se santifique. Então é o que nós devemos fazer, nós, igrejas, darmos um bom testemunho. Então Paulo tornou tudo aquilo vã, sem aproveitamento, se humilhou. O Senhor Jesus humilhou-se a si mesmo. Ele tinha tudo para nos amar, porque Ele nos amava, para nos salvar. Humilhou-se, destituiu-se da glória, de todas as honras, mas Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E ao nome do Senhor Jesus, a palavra diz que dobre-se todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. Existem muitas religiões por aí, pessoas que têm um conhecimento, mas não são filhas de Deus. O que é ser filho de Deus? É aceitar a pessoa do Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Porque aquele que nega o Filho, nega também o Pai. Tem pessoas que dizem: eu tenho Deus, tenho Jesus no meu coração.
Ele diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você tem o coração cheio de Deus, você vai falar de Deus, você vai confessar a pessoa do Senhor Jesus. Agora vamos lá para Efésios no capítulo 4. No versículo 4 ele diz: há um só Deus, ou seja, há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. No versículo 4 ele fala: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No versículo 6 ele diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Graça sobre graça. Há um só Deus. Pessoas têm pregado religiões, denominações. Vamos pregar o Evangelho, porque só há um Deus. Aquele que recebe a pessoa do Senhor Jesus como Senhor e Salvador, crendo no que a palavra de Deus diz, ele passa a ser filho de Deus, independente da denominação dele. Agora, quem convence o homem é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele precisa andar conforme o que a palavra de Deus diz. Lá em Efésios 5 ele diz, no capítulo 5, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Que coisa maravilhosa! Ele diz que ele se entregou a si mesmo. Por quê? Como pode alguém se entregar a si mesmo? Ele era Deus. Ele era um homem, mas um homem Deus. Ele tinha a natureza de Deus. Ele tinha um corpo, mas um corpo de carne e osso, mas que não tinha pecado, não tinha pecado nenhum sobre ele. Ele tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Por quê? Porque ele andava em santidade, ele andava em amor, ele obedecia o que a palavra de Deus dizia, o que o Senhor Deus mandava ele fazia. Ele dizia: tudo que eu faço e tudo que eu falo é porque eu obedeço e ouço o Pai me dizer. Então ele obedecia, fazia e obedecia. Deus dizia: fale, ele falava. Deus dizia: faça isso, ele fazia. Aí nós vamos agora para os homens e as mulheres de Deus, os filhos de Deus. Queremos curar as pessoas, ajudar as pessoas, se a gente não tem nem obedecido a Deus. Queremos que os dons se movam. Se eu mesmo não tenho andado em amor, como a palavra diz, se não tenho andado em santificação, quando você obedece e anda verdadeiramente como a palavra diz, pode ter certeza que o que você fizer, Deus vai assinar embaixo, o que você fizer dentro da palavra de Deus, porque Ele zela pela palavra dele. Você vai olhar para uma pessoa lá enferma e vai dizer: seja curada agora em nome do Senhor Jesus. A pessoa automaticamente é curada. Mas para isso ela também precisa crer que Jesus pode curar. Porque você vai ter a virtude do Espírito habitando em você. Porque você está andando corretamente. Mas é preciso que as pessoas creiam, porque o próprio Senhor Jesus não curou todos. Ele curava aqueles que criam. Ele chegava a crer ti, ou crê você que eu posso fazer, a pessoa dizia: creio. Ele dizia: seja curado, e a pessoa era curada. Mas aqueles que não criam não recebiam, porque só recebe quem crê. Agora, se você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, eu digo para mim também, a gente tem que fazer por onde se valer o nosso direito de filho. Como é que vai valer o direito de filho? Quando você anda corretamente, quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Onde você chegar, as pessoas vão olhar e dizer: tem algo especial naquela pessoa, e vão receber de você, porque é Deus que vai te usar. Você vai fluir, você vai ser como um vaso cheio de perfume, cheio de um perfume que traz um cheiro suave, que Deus cheira. Ontem eu recebi essa ministração lá, eu digo, quando eu falei do cheiro, quando o pastor estava na Santa Ceia falando, que quando Deus olha para um filho, a obediência, um filho ou uma filha que anda corretamente, Deus faz isso, ó,
aspira, sente o bom aroma, o bom perfume. Uma vez numa ministração, eu falei aqui na ministração aqui, no vídeo, eu disse, uma igreja fedorenta, e eu até ri, eu não ri zombando da igreja, porque eu não zombo das coisas de Deus, eu zombo das coisas erradas, do pecado que as pessoas estão querendo trazer para dentro da igreja. Então fede. Quando você está andando em pecado, está andando em desobediência, você fica fedorento, e fica mesmo, porque você não exala o bom perfume. Quando você anda em santidade, anda em obediência, as pessoas veem de longe, sentem o seu cheiro de longe, as pessoas chegam para perto de você. É isso que a palavra diz. Porque você exala o bom perfume, o perfume de Cristo. Quando Cristo andava, a multidão o seguia, os discípulos também. Quando Cristo ascendeu ao céu, ele disse, vós, antes de ascender, ele falou, vós podeis fazer as coisas que eu faço, e até maiores. Quando a gente é discípulo de Cristo, as coisas acontecem. Quando se verdadeiramente é discípulo. Mas tem pessoas aí apegadas, digamos a mulher, meu marido idolatra o marido. Às vezes um marido que nem gosta de trabalhar, que nem quer trabalhar, e a mulher que trabalha e está idolatrando ele lá. Ele faz o que quer e ela não está nem aí. Sendo ele o cabeça da casa, a mulher não quer se movimentar, ele não quer se movimentar. E ela está se movimentando no lugar dele, idolatrando ele, colocando ele acima de Deus. Ou vice-versa. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Todos os planos que nós vamos fazer, ou formos fazer, a gente tem que falar com Deus. Senhor, eu proponho fazer isso, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor. Me dá a direção, e Deus te dá a direção. Se você se sentisse aliviado, então Deus está dizendo sim, porque Ele diz o sim e o amém. Aí tem pessoas que querem fazer as coisas de todo jeito, a mulher vai fazer algo, não combina com o marido, ou o marido vai fazer algo, não combina com a mulher. Tudo que eu vou fazer, eu combino com a minha esposa. E aquela diz, não, tu faz, eu digo, minha amada, eu estou combinando com você, porque quando eu fizer e você achar ruim, aí vai ficar chato para mim. Quando eu combino e você concorda, bem, eu vou ficar tranquilo, porque eu não vou ter preocupação. Eu já fiz coisas que chega a minha mulher e diz, não prestou. Eu fico chateado. É por isso que eu gosto de combinar. Muitas das vezes ela não combina as coisas comigo, está errado. Quando você não combina primeiro as coisas com Deus, pode dar certo e pode dar errado. Se der certo, bem, legal. Mas se der errado, e aí? Você vai culpar quem? Você mesmo, que não teve direção, não pediu direção a Deus. Porque a gente tem que orar, a gente tem que falar primeiro com o nosso Senhor. Nós temos um Senhor. Esse Senhor chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Gente, eu encerro aqui a ministração do que é ser filho de Deus e do que é andar em perseverança. Andar em perseverança não é quando sopra um vento contrário e você já quer desistir. Andar em perseverança é você mesmo na tribulação. Eu estou passando por tribulação, estou firme, estou na perseverança. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus, ninguém é maior do que o meu Deus. Então eu não estou nem preocupado com um homem ímpio que queira até me afligir ou queira negar as coisas para mim. Eu não estou preocupado com essas coisas. Eu tenho um Deus que tudo pode. Eu confio nele. Eu confio no meu Senhor. Onde eu estiver, Ele vai estar me protegendo. Ele vai me dar o suporte. Ele vai me dar o refrigério. Então não vai faltar nada para mim. Porque o meu Deus é o meu supridor. Então eu encerro por aqui esse vídeo. E faço um convite a você agora. Se você ainda não tem a pessoa do Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e você até admira a palavra de Deus, mas você é uma criatura, porque a palavra do Senhor diz que o Filho de Deus é aquele que aceita ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele passa a ser Filho de Deus. Está lá em João no capítulo 1, versículo 12, quando ele diz, mas a todos quantos quiserem. Você é quem decide se você quer ou não quer. Você quer ser filho de Deus ou filha de Deus agora nesse momento? Você crê na palavra de Deus e você quer aceitar a pessoa do Senhor Jesus? Você não está aceitando uma religião, você está aceitando uma nova realidade, uma nova vida, uma vida em Cristo, uma vida de abundância, uma vida espiritual, onde você já tem os seus pecados perdoados, onde você almeja a vida eterna, onde você já está selado para a eternidade, onde você tem uma certeza que mesmo que você morra, você ressuscitará, porque Deus te dá essa certeza na pessoa do Senhor Jesus. Então, encurva agora a tua cabeça e vamos acompanhar comigo esta breve oração. Você
Ora com convicção no seu coração, você diz o seu nome quando eu falar quando eu disser eu, e você diz o seu nome e você está confessando a Deus diante dele, não é a mim. Você está confessando a ele. Então vamos acompanhar essa oração. Senhor Deus, eu creio na tua palavra, eu creio no sacrifício lá da cruz, eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim, eu creio que ele ressuscitou ao terceiro dia, eu creio, Senhor Deus, que ele perdoou os meus pecados. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e te confesso agora diante dos homens como o único e suficiente Salvador da minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, por perdoar os meus pecados. Obrigado por me aceitar como filho. Obrigado, ó Deus. Te agradeço em nome do Senhor Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Bem-vindo à família de Deus. Você que fez essa oração com convicção no coração. Fica na paz, na graça e na misericórdia de Deus. Porque a Ele toda honra, a Ele toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém. Aleluia.